Quer saber como funciona um processo comercial para colocar, para implementar aí na sua academia, estúdio ou box? Então vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit, e hoje a gente vai entender como funcionam as etapas de um processo comercial. A gente tem uma playlist super rica aqui no canal, falando sobre script de vendas, técnicas, como cria uma cadência de venda, tem muito conteúdo sobre vendas, mas eu percebi que a gente não tem um conceitual, só falando sobre etapas de um funil de vendas, de uma máquina de vendas. Então vamos focar nisso aqui, para a gente entender onde começa e onde termina e quais são as etapas intermediárias desse tal processo comercial. Com esse conhecimento em mãos, você já consegue ter mais clareza e desenhar e até customizar o seu processo comercial, para de fato ter uma máquina de vendas e conseguir manter sua academia sempre cheia, não ficar dependendo da sorte, não ficar dependendo de promoção. Quando você tem uma máquina de vendas, você controla quantos alunos você quer colocar para dentro. E aqui que está a magia do negócio. Você dorme tranquilo, porque você tem números, você tem processos que vão ajudar você a fechar as contas no final do mês. Pode parecer meio utópico, meio mágico para quem nunca implementou uma máquina de vendas, mas confia em mim, já ajudei centenas de academias a fazer isso e realmente funciona. Não que seja fácil, não que seja simples, mas dá para fazer. E quando você chega lá, é maravilhoso. Então vem comigo, vamos entender essas etapas do processo comercial juntos. Mas antes de falar sobre as etapas do processo comercial, a gente tem que entender as ferramentas onde a gente vai implementar, colocar esse processo comercial. Dá para você fazer por papel, dá para fazer por planilha também, mas eu obviamente sempre vou te recomendar o melhor caminho, que é usar uma ferramenta específica para isso. Hoje no mercado nós temos softwares, ferramentas específicas que fazem só isso, como o HubSpot, Pipedrive, etc. Mas você também encontra alguns sistemas especialistas como o NextFit. E aqui no nosso caso a grande vantagem é que o módulo de CRM do NextFit ele não é generalista, ele não é para vários tipos de negócio, ele é focado em negócios fitness. Então fica muito mais prático para você e acaba tendo mais recursos para a sua realidade. Mas é claro que tudo que eu ensinar aqui hoje, você consegue sim fazer numa planilha, consegue fazer num papel. A diferença é que vai demorar muito mais tempo, vai ser mais difícil de se organizar e tempo é dinheiro, né? Então o ideal é que sempre que você faça pelo melhor caminho, vai economizar tempo e esse tempo que sobrar, você vai colocar no atendimento dos seus clientes, na estratégia, etc. Mas reforço que dá para fazer de várias formas, tá? Vou usar os exemplos aqui, citando como ficaria no NextFit e vou pedir para o meu editor colocar umas prints aqui do sistema também, para ficar mais claro esse processo comercial que eu tô te falando. Vamos então falar dessas etapas do processo comercial. A primeira delas é chamada de entrada. Todas as pessoas que procuraram você, aquela pessoa que te mandou um WhatsApp querendo saber o valor, aquela pessoa que foi fazer uma visita na sua academia, que passou ali na frente, e também as pessoas que você prospectou. Se você não sabe o que é uma prospecção ativa, a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, o link vai estar na descrição. Mas em um super resumo consiste em você ligar para potenciais clientes e convidar eles para conhecer seu negócio. É um processo comercial ativo. Então, independente da origem, se você foi atrás do cliente ou ele veio atrás de você, ele sempre vai entrar nessa primeira coluna, a coluna de entrada. Vamos a um exemplo prático. Então, imagina que a Luísa mandou mensagem lá no seu Instagram. Oi, tudo bem? Gostaria de saber mais informações sobre a academia Gold Gym. Nesse caso, você vai mandar um script te apresentando, né? Olá, tudo bem? Meu nome é fulano, trabalho aqui na academia Gold Gym, gostaria de saber o seu nome e o seu número para a gente estar entrando em contato com você. A pessoa vai passar o nome, a pessoa vai passar o número dela e aí você cadastra no CRM. Você vai cadastrar nessa coluna de entrada. E aqui a gente começa um processo comercial, onde a gente vai mandar mensagens específicas em determinados momentos, ou vai ligar em outros determinados momentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Mas grava isso. A pessoa deixou o contato, ela cai nessa primeira coluna de entrada. Adiante, a gente vai para a segunda coluna, para a segunda etapa do processo comercial, que é a etapa de oportunidade. Na sequência, a gente pode estar movendo esse potencial cliente para a coluna de oportunidade. Se a gente verificar que de fato ele tem interesse no nosso produto. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a Luísa perguntou se você tem a modalidade X e se você fica na localidade Y. Ela quer saber se você tem a modalidade que ela quer praticar e se você está na região que ela tem interesse. No caso de sim, a gente já pode até colocar ela como oportunidade, porque a gente fez uma certa qualificação, mesmo que superficial, ela já foi feita. Eu sei que eu tenho que essa pessoa precisa. Ou você pode perguntar para a pessoa, olha, qual modalidade você tem interesse, em qual região você fica.
quais horários você pretende treinar. Se a pessoa te falar ou você conseguir perguntar essas informações e essas informações baterem com o que você entrega, nesse caso a gente já considera que a pessoa é uma oportunidade, porque eu já identifiquei que eu tenho o que ela precisa. E aí você já vai começar a tentar passar ela para a próxima etapa do funil. Indo para a terceira etapa, então. Vamos supor que você pegou essas informações da pessoa, ela é uma oportunidade. E aí você vai tentar marcar uma visita na sua academia para ela estar conhecendo um negócio e decidir fazer a compra do seu plano ou não. Algumas pessoas trabalham com aula experimental, outras não trabalham, apenas com visita mesmo, né? E tentam fazer o fechamento do plano. Independente da forma que você trabalhar, a terceira etapa do funil vai ser essa, de demonstração do seu produto, dos seus serviços. Seja por uma aula experimental, que a maioria faz isso hoje e funciona muito bem, ou seja apenas por uma visita ao seu estabelecimento, que também pode funcionar. Lembrando, pessoal, que a pessoa pode sim, ao invés de cair em entrada e já mover no mesmo momento para a aula experimental, que é aquela pessoa que já chegou te dando todas as informações e já pediu para fazer uma aula experimental, ou aquela outra pessoa que mandou mensagem para você já querendo marcar um horário para visitar, ou já fez várias perguntas que você conseguiu responder e já agendar uma visita. Então você pode sim pegar o lead, que é a palavra que a gente usa para o potencial cliente, pegar esse lead e já mover ele várias etapas no funil. Você pode fazer isso sim. Você só não vai fazer isso quando realmente não tiver os gatilhos para passar para frente. Se o aluno só te deu um oi e perguntou o preço, ele está no funil de entrada ainda. Se ele perguntou o preço, mas já falou que é essa modalidade, que é esse horário, já deu características que você atende, você já pode colocar em oportunidade. Se ele já falou exatamente o que ele quer e você sabe que tem, e até na mesma mensagem ele já pediu para fazer uma aula experimental, você pode passar ele direto para a aula experimental, desde que ele responda agendando o horário certinho. Então no final do dia sim, você pode avançar etapas em um único momento, em uma única ligação e em uma breve troca de mensagens. Voltando para as etapas do funil. Uma vez que você agendou a aula experimental ou você agendou a visita, você vai mover esse lead para a terceira etapa, que é a de aula experimental ou a de visita. E agora nós vamos para a etapa mais importante, a quarta etapa, que pode ser chamada de maturação ou de decisão. E essa é a etapa pelo qual existe um processo comercial. Se você nunca trabalhou com processo comercial, você provavelmente estava pensando até o momento: ah, Douglas, mas eu não preciso de um sistema, de uma planilha, de toda uma organização para fazer um agendamento de aula experimental. Provavelmente não precisaria. Porém, nem todo lead ele vai converter nessa primeira conversa. É aqui que está a magia, a beleza do negócio. Quando a pessoa faz a aula experimental com você, ela tem 3 caminhos possíveis nesse funil, nesse processo comercial. Então imagina comigo que a pessoa está aqui na coluna do meio, de aula experimental. Ela fez a aula. Ela tem uma opção, ir para ganhou. Ou seja, você converteu para uma venda. Terminando essa aula experimental, existem basicamente 2 caminhos que o seu lead pode tomar. Ou ele vai fechar com você, ou você vai perder ele, né? Ele vai falar que não quer fazer por motivo X ou Y. Certo? Errado. Na verdade não, existe um terceiro caminho, que é o caminho da maturação, da decisão, que é quando a pessoa fala o famoso: vou dar uma pensada, vou analisar, vou verificar com a minha mulher, vou verificar com o meu esposo, vou pensar um pouco mais e etc. E esse pensar, essa maturação, esse processo de decisão é a quarta etapa desse processo comercial, que a gente chama de decisão, de maturação. E aqui que justifica, aqui que está a importância de você ter um processo comercial. Porque se a pessoa fizer uma aula experimental e não fechar com você na hora, você tem que fazer um processo comercial, uma cadência de comunicação com ela para transformar ela em cliente. Muita gente acha que quem faz uma aula experimental e não fecha é cliente perdido. Errado. Você pode converter sim as pessoas que não fecharam na hora com você e até quem te falou um não na hora. Esses ainda você consegue converter através de um processo comercial. E aí a gente tem vídeo aqui no canal falando como usar scripts de comunicação e etc. para estar engajando essa pessoa, quebrando objeção e fazendo um processo tradicional de venda, né? Um processo comercial. Mas você precisa saber quem são essas pessoas e onde elas estão e ter as informações delas. Então você vai ter essa quarta etapa, que é a etapa de maturação ou decisão, onde você vai ter todas as informações daquele lead que não fechou com você. A Luísa agendou aquela aula experimental com a gente, ela fez essa aula e quando você perguntou se ela ia fechar um plano com vocês, ela disse que precisava pensar e conversar com a mãe dela, porque ela iria vir de carona, ela tinha que bater esse horário com a mãe dela. E aí você não vai considerar ela como uma cliente ganha nem perdida, ela fica aqui em maturação. E aí você vai agendar uma mensagem para mandar para a Luísa daqui 3 dias, perguntando se ela conversou com a mãe dela, se vai dar certo, se ela vai querer se tornar aluno de vocês. E isso é um exemplo básico de um
um processo comercial. Pode ser que daqui 3 dias a Luísa tenha uma outra objeção. Ah, sim, eu falei com a minha mãe, ela vai conseguir me dar carona, mas eu fiquei pensando em outra coisa. Eu achei que tá muito cheio naquele horário que eu fui. E aí você pode tentar quebrar aquela objeção. Não, mas veja bem, Luísa, esse horário realmente é muito cheio, mas tem esse outro aqui, tem esse outro aqui. E aí você começa uma negociação. Mas uma coisa eu te garanto, se você não tiver o contato salvo e saber em qual etapa do processo comercial a Luísa tá, você não vai lembrar de mandar essa mensagem e nem saber qual tipo de mensagem você tem que mandar. Aqui que tá a beleza do processo comercial. Depois de começar a interagir com alguns leads, você vai ter um funil assim cheio de contatos, como que eu tô colocando aqui na tela. O seu time comercial, o seu time de recepção vai começar o dia tendo uma visão de quem eles devem chamar para mandar quais tipos de mensagem. Então vai ter a Luísa, que você precisa mandar uma mensagem para ela perguntando se ela vai fechar ou não. Você tem que mandar uma mensagem para outra pessoa, lembrando que aquela condição especial termina hoje. Se ela não fechar hoje, não ganha mais essa condição especial. E você começa a criar um processo comercial. Então, em resumo aqui, pessoal, a gente tem basicamente 4 etapas num processo comercial. O lead entrou, ele te chamou ou você chamou ele. A fase de oportunidade, onde essa pessoa já foi qualificada pelo seu time, seja na recepção, seja na ligação, seja no WhatsApp, você já sabe que consegue atender aquele cliente. A terceira etapa, que é a etapa de demonstração do seu serviço, do seu produto, que a gente pode chamar de aula experimental ou visita. É um momento onde você realmente mostra o seu serviço, tenta já fazer a conversão, já fechar o plano no final desse processo. Inclusive, abro parênteses aqui, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer uma aula experimental matadora, tá? Com alta conversão. O link vai estar aqui na descrição. E a quarta etapa desse processo comercial, e a mais importante, é de maturação. Você registra lá quem fez essa aula, quem fez essa visita, quem teve essa comunicação com você por ligação ou WhatsApp, escreve tudo o que aconteceu ali para vocês fazerem os chamados follow-ups, vocês mandarem as mensagens seguindo esse lead para tentar quebrar as objeções, argumentar e fechar essa venda. E depois de maturação, a pessoa pode ir para ganho, né, que não é bem uma etapa do funil, né, é uma conclusão do funil, são 2 conclusões de um funil, de um processo comercial, que é ganhou ou perdeu. Você pode ganhar o cliente ou perder o cliente. Algumas pessoas consideram isso etapas do funil, dá para considerar também, mas eu prefiro trabalhar elas na nomenclatura de situação, né? Tem a situação de ganhou e a situação de perdeu, ou status de ganhou ou status de perdeu. Mas fase em si do processo comercial, eu acredito que fica melhor denominar como primeira fase entrada, segunda fase oportunidade, que também pode ser chamada de qualificação, terceira fase visita ou aula experimental, e a quarta, a maturação ou decisão, né? Você usa a nomenclatura que achar mais adequada. E por fim a gente tem essas 2 situações, que é o resultado desse funil. Você ganhou o cliente ou você perdeu ele. Inclusive um dado interessante para você, tem um estudo da MeTime Benchmark Brasil que fala só sobre processos comerciais e um número muito interessante que eles mostram é que até 80% das vendas é feita através de um processo comercial de follow-up. Ou seja, o lead conversou com você, mas ele não fechou com você na hora. Isso significa que você pode aumentar em até 80% as suas vendas se você tiver um processo comercial redondinho, funciona. Claro que essa é uma pesquisa genérica para vários modelos de negócio, mas no mercado fitness, na prática, eu já vi isso acontecer muito e funciona bem. Não que seja fácil, como eu falei lá no começo, mas dá para fazer acontecer. E para você que ficou até aqui, eu fortemente recomendo que assista os outros vídeos da nossa playlist de vendas aqui do canal, para que todo esse conteúdo aqui se conecte com o outro e comece a fazer mais sentido. Como eu falei, esse é um conteúdo mais complementar aos outros vídeos sobre processo comercial, sobre vendas, para vender mais aí na sua academia, estúdio ou box. No mais, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado, que você consiga colocar isso aqui em prática e ter excelentes resultados. Tornar a sua academia, o seu estúdio ou o seu box uma poderosa máquina de vendas. Fechado? Até mais, forte abraço!